Prezadas irmãs e prezados irmãos, graça e paz. Quero ler para a nossa meditação no livro de Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, durante esse período de pandemia mundial, que estamos há mais de um ano, nós passamos certamente por muitas situações desafiadoras, que produzem em nós uma série de sentimentos. Nós saímos de uma certa rotina pessoal, familiar, eclesiástica e social para um momento de adaptação a uma nova realidade, a uma inesperada realidade, mas que desejamos e oramos para que seja logo superada e que possamos voltar à normalidade da vida. Algumas vezes, diante destas circunstâncias que vivemos, nós reagimos motivados ou motivadas por emoções. Ou seja, nós reagimos. Em outras oportunidades, nós atuamos à luz do aprendizado das experiências que já vivenciamos. Sabemos que muitas dessas situações vão ficar gravadas em nossa memória por muito tempo. O fato é que a cada dia nós estamos diante de novas circunstâncias, de novas informações que desafiam outra vez as nossas emoções e as nossas razões. Mas hoje nós estamos reunidos e reunidas nesta forma virtual, online, para lembrar, não apenas com a emoção ou com a nossa experiência pessoal, ou a partir das nossas razões, mas fundamentalmente para celebrar a nossa herança de fé, aquilo que nós cremos e aquilo que nos identifica como cristãos e cristãs metodistas. Este é o momento propício para nós avaliarmos a nossa vocação cristã como povo chamado metodista no estado do Rio Grande do Sul e em nosso país, exatamente em tempos de tribulação e de distanciamento. Primeiro aspecto que quero levantar à luz do texto e da nossa história é o fato de que Deus move pessoas. Pessoas são movidas pela palavra de Deus e pessoas movidas pela palavra de Deus geram movimentos de transformação.
Parece ser algo complexo, mas é algo muito simples. Trata-se de um grupo de pessoas reunidos em um determinado lugar para estudar a palavra de Deus, e por esta palavra e a inspiração desta palavra, a vida das pessoas serem confrontadas, desafiadas, abençoadas e motivadas a viverem essa experiência de fé. Lembramos Rua Aldersgate, Londres, um determinado lugar, em um determinado tempo, num determinado contexto, num determinado dia e hora. Ali gera-se uma experiência profunda, uma convicção de fé arrebatadora, contagiante. Por quê? Porque no lugar onde as pessoas estão reunidas com sinceridade de coração, Deus se manifesta. Por isso, na noite de 24 de maio de 1738, assim registrou o jovem pastor John Wesley aos 35 anos em seu diário. Abre aspas. A noite foi, com pouca vontade, a uma reunião na Aldersgate Street, Londres. Quando cheguei, alguém estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola de Paulo aos Romanos. Cerca das 20h45, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, senti o meu coração estranhamente aquecido. E senti que agora confiava realmente em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E me foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado os meus pecados. Sim, os meus pecados, e que eu estava salvo da lei do pecado e da morte. Fecha aspas. É impressionante nós notarmos, irmãos e irmãs, que esta mesma carta aos Romanos de Paulo foi fonte de inspiração à reforma luterana, ou à reforma de Martim Lutero, no século XVI. E agora, 2 séculos depois, inspira o jovem Wesley nesta síntese da doutrina da justificação pela fé. Justificados, justificadas mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta, meus irmãos e minhas irmãs, é a maravilhosa graça, é o dom imerecido de Deus a nós, concedido tão somente pelo seu amor. Quem já leu um pouco da história de John Wesley sabe que ele sempre lutou com muitas ou entre muitas tribulações. Porque as situações mais comuns da vida podem gerar tribulação. Estas situações mais cotidianas da vida. Por exemplo, o trabalho, o local de trabalho, ou o trabalho, os estudos, a família, as relações afetivas, as relações institucionais, a vida em sociedade, o mundo da política, o mundo da economia, o mundo das informações, etc. Tudo isso gera tribulações. Assim, o cristão e a cristã são desafiados a viver a cada dia, a cada novo dia, a experiência da perseverança, de crer que Deus pode fazer além das nossas impossibilidades. E nessa esperança,
nós somos revitalizados e revitalizadas a transmitir e a viver para as novas gerações, para compartilhar com as novas gerações a experiência arrebatadora do coração aquecido. O segundo aspecto, irmãos e irmãs, é que a experiência com Deus gera novas experiências. E essa é uma esperança que não confunde, porque é a obra do Espírito Santo de Deus em nós, na nossa vida. Por isso que as experiências geradas por Deus são frutos do seu amor, porque Ele é amor. Nada do que é resultado das obras de Deus na vida dos cristãos e cristãs, dos e das metodistas e da nossa igreja, pode ser diferente daquilo que Wesley chama de um estado de graça. Nós vivenciamos um estado de graça que produz perseverança, que produz experiências, que produz esperança e que gera amor. A força, ou a maior força transformadora do Evangelho de Cristo estará sempre nos frutos de uma comunidade que ama. Uma comunidade que ama é uma comunidade transformada e transformadora, lutando contra, como fez Wesley ao seu tempo, contra a exploração do trabalho, contra a negligência em relação às crianças, contra a escravidão, mas a favor da educação, da saúde, da renda mínima, da dignidade da vida, da ecologia, da santidade pessoal e social, dos valores de integridade e de caráter cristão. Por isso, aquele que roubava não rouba mais. Aquele ou aquela que adulterava não adultera mais. Aquele ou aquela que mentia não mente mais. Aquele ou aquela que difamava, que era elemento de corrupção, de opressão, de cobiça, de engano às outras pessoas, já não faz mais isto. É nova criatura. E isto só é possível para uma comunidade cheia do amor, cheia do Espírito Santo. Até mesmo porque a missão da igreja é espalhar o amor de Deus em todo o mundo. O terceiro aspecto, irmãos e irmãs, é por isso que precisamos constantemente revisitar esta síntese da vida cristã defendida por João Wesley. João Wesley entendia que a justificação ou salvação para nós metodistas sempre andará junto com a santificação. É um processo onde utilizamos os meios de graças oferecidos por Deus para o nosso mútuo crescimento. Assim, o discipulado cristão é estilo de vida comunitária, e um estilo de vida comunitária que transforma o ser humano, que transforma a sociedade. Wesley sempre lutou com esta visão antinominiana, onde a pessoa aceita a salvação e fica ali, sem entrar no caminho de santidade. Ou contra um cristianismo legalista, sem a graça, sem sinais de graça e sem sinais de misericórdia. Penso que o grande desafio a nós metodistas nesses tempos de pandemia e mesmo no pós-pandemia é sedimentarmos um caminho de reconciliação, um caminho de mútuo perdão, um caminho de solidariedade ativa, um caminho de acolhimento, de amor fraternal sem fingimento. Quero concluir dizendo, irmãos e irmãs, que ser metodista é estar em dia
com o seu compromisso cristão, é saber os atos de piedade social e praticar as obras de misericórdia. Como discípulos e discípulas de Cristo, nós nos perguntamos quem nós cuidamos, quem nós acompanhamos, sendo exemplo na nossa palavra e nos nossos procedimentos. O metodismo, o movimento metodista cresceu fundado num trabalho laico. O metodismo deve crescer hoje pelo trabalho laico, capacitado para exercer o discipulado cristão transformador no mundo, ao lado, junto com seus pastores e pastoras. Precisamos outra vez que Deus aqueça estranhamente os nossos corações hoje, lembrando, como disse Wesley ao final da sua vida, que o melhor de tudo é que Deus está conosco. Amém.